Abre comigo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós iremos ler do verso 8 ao verso de número 11, são as últimas palavras, os últimos direcionamentos de Paulo para com o jovem Timóteo. E Paulo tinha um carinho muito grande para Timóteo, porque Timóteo iria suceder o seu, melhor dizendo, Paulo passaria o bastão para Timóteo. E aí Paulo vai dar algumas orientações para Timóteo. Acompanhem junto comigo a partir do verso de número 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e com Jambres. Amém? Deixa sua Bíblia aberta. Nós, no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo vai dar alguns conselhos. E ele já começa a explicar algo muito importante para Timóteo, para que ele blinde o coração dele, para que ele fuja e para que ele exorte a igreja. No versículo de número 1 de 2 Timóteo 3, Paulo vai dizer as seguintes palavras: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Quando Paulo usa o termo difícil, na tradução do grego, significa difícil, obviamente, perigosos, complicados e brutais. Essa mesma origem usada do grego difíceis também é encontrada em Mateus capítulo de número 8, verso 28, em que conta que Jesus vai para a cidade de dos Gadarenos, e ali quando ele chega, os demônios vão até ele desesperados. E a Bíblia vai dizer para nós em Mateus 8, 28, que quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos, ou em outras versões, tão violentos, ou tão brutais, tão furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. A palavra que Paulo usa em 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, é a mesma palavra, é da mesma origem que vem aqui de Mateus 8, 28, em que mostra para nós algo muito importante, que naqueles dias, nos fins dos tempos, a violência dos últimos dias será incitada por demônios. E não somente isso, Paulo vai dizer para nós em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção aos espíritos enganadores e aos ensinamentos que vêm de demônios. Veja, espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Paulo então inicia sua carta no capítulo 3 falando para Timóteo: Timóteo, fique atento, porque nos últimos dias serão dias violentos, serão dias difíceis, serão dias de fúria, que serão incitados por demônios. E aí ele vai começar a dizer para Timóteo: Timóteo, fique atento, se blinde o seu coração, porque nesses dias você precisa, a partir de hoje, evitar determinadas situações e pessoas. E aí agora ele vai começar a dizer, a partir do verso 2 de 1 Timóteo capítulo 3, o que ele precisa se atentar, a quem ele precisa ficar atento. Ele vai dizer: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Aparentemente um excelente religioso, aparentemente vem ao culto, mas dentro deles tem algo que não pertence a eles, e ao invés de se converterem, eles permitem que isso seguem.
Tanto que Paulo vai dizer também que o Deus desse mundo tem cegado muitas pessoas. Veja, Timóteo, se afaste deles. Verso de número 6, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E Paulo termina esse conselho para se distanciar deles, entrando então no verso que nós iniciamos a pregação, que é o verso 8 e 9. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovadas quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também acontecerá com a insensatez de Janes e Jambres. Agora, quem são esses dois? A qual Paulo faz questão de citar, Garrido. Quem são esses dois? Quem são Janes e Jambres? Quem são eles? Volte à arte, por favor. A Bíblia conta para nós que em Êxodo capítulo 7 ao capítulo 9, Moisés tem um embate contra Faraó. Mas não somente contra Faraó, mas com os magos, os mágicos e os feiticeiros de Faraó. E a Bíblia conta para nós que ali não tem nome. No Antigo Testamento você não encontra nome desses feiticeiros. Porém, Moisés vai fazer uma citação a respeito desses dois nomes, que eram dois feiticeiros que estavam junto com Faraó. Nós não encontramos no Antigo Testamento, mas eles são encontrados em alguns autores judaicos antigos. Então Paulo os cita, dizendo que os nomes daqueles magos e feiticeiros que estavam junto com Faraó, ao encontro, aquele embate entre Moisés e Faraó, aquele momento dos sinais e das pragas, os dois feiticeiros que estavam ali, se chamava Janes e Jambre. Repita comigo, Janes e Jambre. Trava a língua, né? Misericórdia. Janes e Jambres. São esses dois que estavam ali. Era comum o faraó ter feiticeiros. Vocês se lembram em Gênesis 41, quando o faraó tem um sonho, ele não consegue interpretar, então ele chama os feiticeiros para que eles possam ajudar a entender o que significava aquele sonho. Tanto que Gênesis 41, verso 8, diz que o faraó chama todos os magos e os sábios do Egito. Só que eles não conseguem desvendar o sonho. Então alguém diz, tem um homem chamado José, o sonhador, ele consegue desvendar. Então era comum que tivesse então ali magos, especialistas das artes místicas, ou melhor dizendo, feiticeiros. Então Paulo faz questão de trazer à memória dois nomes de dois feiticeiros que estavam junto com o faraó. E é interessante pensar um pouco sobre isso, porque quando Moisés é direcionado por Deus a pegar a vara de Arão e colocar sobre o chão, e ela vira uma serpente, o que Faraó faz? Ele fica perplexo. Porém, Êxodo 7, verso 11, diz que Faraó mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Veja, os feiticeiros fizeram o mesmo sinal que Deus mandou Abraão fazer. Eles vieram e mostraram para Faraó, olha Faraó, eu também consigo fazer isso. E a Bíblia conta para nós que a serpente, que era de Deus ali, destruiu as duas dos feiticeiros. Só que a Bíblia conta para nós também que Deus manda um segundo sinal. E adivinhem só, Janes e Jambres também conseguem falsificar esse sinal. Quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, o que aqueles homens fazem? Eles chegam para Faraó e falam, Faraó, nós também podemos fazer o mesmo. Não se impressione com o que esse Deus do povo judeu está fazendo. Nós também conseguimos fazer isso. E a Bíblia conta que Janes e Jambres também fazem isso. Chega o terceiro sinal, a terceira praga. E a Bíblia conta que a terceira praga era os sapos. Vocês se lembram disso? Muitos sapos. E os mágicos, ou os feiticeiros, também chegam para Faraó e falam, Faraó, não se encante com isso. Nós também podemos fazer o mesmo. E assim foi, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas repita-se comigo,
glória a Deus. Não, vamos falar de novo. Fala assim, glória a Deus, que Satanás tem poder limitado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Satanás tem um poder limitado. Ele falsificou, porque ele é isso, né? Satanás é imitador e falsificador do que Deus faz. O que ele fez? Veio o primeiro sinal, a serpente, ele foi lá e falsificou. Veio as águas em sangue, ele foi lá e falsificou. Vieram os sapos, eles foram lá e falsificaram. Mas o quarto, ele já não tinha mais limite, ele não tinha mais autoridade. Quando a gente fala sobre Satanás ter um poder limitado, nós podemos olhar a Bíblia e nós vamos lembrar unicamente de Gênesis, quando ele chama os feiticeiros para explicarem o sonho de Faraó, e ninguém sabia, mas um homem de Deus sabia, porque o poder do Senhor, a revelação do Senhor é sobrenatural. Podemos também lembrar de Jó, quando Deus fala para o diabo, olha, você pode tirar as coisas, mas aqui você não toca, você tem um limite, daqui você não passa. Podemos também lembrar quando Jesus estava com os demoniados de Gadara, e eles chegam desesperados, e eles se prostram diante do Senhor, dizendo, o que você quer com a gente? Não nos joguem, manda para os porcos. Ele tem um limite, e qual o limite do demônio? É quando Deus chega na história. A Bíblia conta que quando eles estavam possessos, quando Jesus chegou, acabou o limite. O poder que aquele demônio tinha sobre os dois acabou ali, porque Jesus chegou, e quando Jesus chega, acaba a bagunça. Aonde Deus está, a presença de Deus está, e aonde Deus está, irmãos, não tem potestade alguma que consegue vencer o poder de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Misericórdia. Veja bem, a Bíblia conta para nós que em Êxodo capítulo de número 8, verso 18, todo o pó do Egito virou piolhos, isso já entrando então na quarta praga, e a Bíblia diz no verso 18 que os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram, e as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Eles não conseguiram reproduzir o que Deus estava fazendo, porque Deus falou, olha, daqui adiante já chega, agora é comigo, agora vocês não vão tentar gambiar, não, agora daqui adiante vocês não conseguem mais, tem um limite, tem uma paciência. E a Bíblia vai contar que quando eles se deparam com aquilo, eles continuam fazendo a cabeça de Faraó. Aí vem o quinto, o sexto, o sétimo, até um determinado momento que os feiticeiros se viram tomados pela praga que o Senhor lançou. Êxodo capítulo de número 9, verso 11, diz que os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Então, em outras pragas, quando eles não conseguiram, na quarta praga do piolho, eles continuaram do lado de Faraó. Assim na quinta, assim foi indo, até que em um determinado momento que eles nem mais apareceram. Por quê? Porque Deus falou, fica, sai da cena. A minha paciência por você já acabou, sai de perto. Há um limite. E é interessante a gente falar sobre esses dois nomes, a qual Paulo faz questão de mencionar, Janes e Jambres. Qual o nome? Jambres. Paulo faz questão de lembrar Timóteo, fique atento com Janes e com Jambres, fique atento a eles, preste atenção, são dois feiticeiros, fique atento. Por que Paulo faz questão de mencionar isso? E aí eu quero compartilhar com vocês o que eles representam para nós, porque é o que representava de Paulo, o cuidado de Paulo para com Timóteo. Primeira coisa, Janes e Jambres representam lideranças, representam falsas lideranças, falsas denominações, falsas religiões. Eles encantam pessoas com as lindas frases, com as pregações, eles tentam criar um estilo, eles tentam persuadir você dizendo que isso é o poder de Deus. Vocês se lembram quando existia um Simão, o mágico, na cidade Samaria? A Bíblia conta em Atos que quando Filipe vai para lá, as pessoas diziam que tinha um homem que era o poder de Deus. Mentira, era um feiticeiro, mas enganava as pessoas, Carlão. Por quê? Porque Janes e Jambres representam os mentirosos, os falsos profetas. Encanta você com a fala. Parece que
Ele olha para você e diz: olha, Michele, continua pecando, não tem problema, porque todo mundo peca. Ele vai gerando e vai pegando a graça de Deus que foi pago com preço de sangue e vai transformando de qualquer jeito. A graça barata que muitos falam, não. Gênesis e Jambres representam pessoas enganadoras. E o que Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, foge deles, que teu coração esteja blindado, para que eles não venham persuadir a sua mente, porque até no ministério você encontra pessoas assim. Dentro da igreja você encontra pessoas assim, que vão enfeitiçar você, dizendo: não, é isso aí mesmo. Qual o problema, né? Que mal que tem? O mundo mudou, as coisas são modernas. Enganadores, te colocam num sentimento de uma falsa confiança. Olha, Faraó, também conseguimos reproduzir o primeiro sinal. Fica tranquilo, o nosso Deus é muito maior do que o Deus dos judeus. Olha, nós fizemos o segundo sinal igualzinho. Fica tranquilo, traz uma falsa segurança. A segunda coisa é que Janes e Jambres representam aqueles que nos empurram para o penhasco, nos incentivam ao erro, nos incentivam à morte. Veja, a Bíblia vai dizer que enquanto Janes e Jambres conseguiram falsificar o primeiro sinal, o coração de Faraó permaneceu duro. E não somente isso, mas além de estar duro, o coração de Faraó se tornou tão duro que ele achou que o Deus dos hebreus era um Deus comum. Nós também fazemos igual. Os meus feiticeiros fazem a mesma coisa. No segundo sinal, quando Janes e Jambres vieram falsificar de novo, o coração de Faraó permaneceu duro. Permaneceu duro, Garrido. E ele começou então a zombar do Deus dos hebreus. Mas aí, nós também fazemos. Qual a diferença do teu Deus para o meu? Que Deus é esse que quer dizer que pode tirar vocês daqui, que manda vocês embora? Esse sinal nós também fazemos, também reproduzimos. O terceiro sinal em que Janes e Jambres imitaram, Faraó continuou com seu coração duro e achou que Deus dos hebreus era um Deus comum. Eu não sei se você compreendeu já o que eu quero dizer com isso, mas a verdade é que existem pessoas que dizem: você está certo em não perdoar. Aí ele não te entendeu, você está certo. Olha, você está certo de continuar sendo duro a si mesmo, Garrido, está certo. Está certo, Carlão, você com a sua, está certo. Isso, problema do outro, Deus que se vire com ele. Deus é contigo. Continua no erro, Deus sabe o que você está passando. Ou quando alguém chega e fala: pastor, eu estou passando por um problema de vício. Não, irmão, mas todo mundo passa, relaxa, fica tranquilo. Amanhã você vai... E vai amaciando o coração. São pessoas que ao invés de quebrantar o coração da gente, nos faz endurecer mais ainda. Por isso que Janes e Jambres são aqueles que te representam, as pessoas que estão te levando para o penhasco. Não, continua com o coração duro, vem cá, me dá a mão, vou caminhar contigo, vou fortificar o ódio que você tem, vamos lá, vamos junto, vamos nessa. E você não percebe, mas seu coração vai virando uma pedra. Porque o intuito de Janes e Jambres é o quê? Endurecer o coração de Faraó. É isso. Cuidado com aqueles que endurecem o seu coração. São como Janes e Jambres, endurece o coração diante os sinais de Deus. Irmão, você acredita que tem pessoas que não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, porque tem pessoas do lado diminuindo, ou tirando a importância, coloca tanto peso na gente, que a gente não vê a mudança do marido, do filho, da esposa, dos amigos, a gente não consegue ver nada, a gente só vê problema. É ou não é verdade? Só vê problema. Pastor, mas não, cuidado, porque Janes e Jambres têm esse sentido, colocar o nosso coração duro, endurecer, cegar a nossa visão, para que a gente não veja os feitos de Deus. Está Faraó diante de uma vara que virou serpente, diante de um rio que virou vermelho, diante de sapos a todo lado, mas Janes e Jambres estão ali: não, mas é coisa pequena, não. E aí ele olha para o quarto sinal que eles não conseguem fazer, e eles continuam dizendo: não, mas esse sinal aí a gente não conseguiu, porque talvez uma pessoa mais velha, mais experiente, tem um livro lá feitiço que a gente não tem, por isso que a gente conseguiu fazer. Aí tem o sexto, tem o quinto e tal, e Faraó vendo tudo aquilo, mas nada muda o coração dele, porque enquanto você tiver Janes e Jambres do teu lado, você não enxerga, Garrido, o que Deus tem para te mostrar. Seja sinais e maravilhas.
Terceira coisa, Janes e Jambres, eles te levam à dúvida. Eles te levam à dúvida. Por isso que nós temos que blindar o coração, Garrido, porque existem pessoas que nos levam a duvidar do que Deus está fazendo. É isso. Olha, Faraó, realmente essa praga aí eu não sei, mas será que a gente não conseguiu fazer porque a gente não tem um livro dos feitiços? Será que nós somos magos muito jovens e por isso que nós não conseguimos ter o êxito? Olha, eu ouvi dizer lá atrás que um tataravô nosso, um mago, conseguia fazer isso. A gente não consegue ainda. Temos que matar uns 30 milhões de animais aí para conseguir essa autoridade, esse poder. Sempre colocando dúvidas, incertezas, sabe? Vai colocando e você não percebe, mas são sementinhas que vão colocando sobre você e você vai sendo gerado com muita dúvida, muita incerteza. Existem pessoas que aceitam que foi Deus, mas quando você tiver na sua crise de fé, elas vão ser a primeira a colocar dúvidas e incertezas em você. A pessoa, Belo, pode pegar você, um Janes e Jambres pode pegar sua mão, Belo, e você chorando na presença do Senhor, ela vai até te levar na presença do Senhor, chorar no altar com você e dizer, não estou na sua luta, estou no teu processo, sai junto com você, mas quando você tiver um problema, alguma dúvida, algum confronto, algum Golias, Janes e Jambres vão ser o primeiro a colocar dúvida. Ué, mas que Deus é esse que você chorou no altar e você está passando por isso? É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, toma cuidado, cara. Foge deles. Foge em nome de Jesus. Porque vão gerar peso sobre você. E por fim, a Bíblia vai dizer para nós uma coisa muito interessante. Talvez vocês me digam, pastor, enquanto você está pregando, está vindo alguns nomes na minha cabeça. Talvez enquanto essa palavra está sendo ministrada, você que está assistindo, alguns nomes, algumas situações estão se tornando um pouco mais claras. Mas tem uma coisa que me fascina na história de Janes e Jambres, é que o coração deles é duro demais. Sabe aquela pessoa amargurada? Que é tão amargurada que ela quer que você seja amargurado também. Existem pessoas que têm um coração tão difícil. Gente, quantas vezes já fiz? Amigos, dois amigos, um com o outro sempre, um ajudando o outro. Aí um começa a namorar, casa, e o outro só começa a falar mal da namorada porque não conseguiu casar. Olha que loucura. Vai jogando peso sobre o outro. Duas amigas, porque uma está vivendo bem o casamento e a outra que é casada não está vivendo bem e está colocando o peso do casamento dela sobre a outra. Mas teu marido fez esse bolo, está querendo alguma coisa. Desconfia disso aí, tá? Porque o homem que dá presente assim, só se for um anjo. E ele não é um anjo. Você conhece, você falou para mim do Zé. E aí vai indo, você não percebe. Você não percebe. Mas só vai gerando dúvidas em você, vai gerando um peso sobre você, porque o coração é duro e não quer abrir. Não quer se quebrantar. Tanto que a Bíblia conta para nós, que quando chegou o quarto sinal, e eles viram que eles não podiam fazer nada, lá em Êxodo capítulo de número 8, verso 19, olha o que Janes e Jambres declararam. Vai ser passado ao data show, eu quero que você leia bem alto. O que diz? 1, 2, 3 e conto. Não, vamos de novo, misericórdia. 1, 2, 3 e conto. Só até aí. Quando eles viram que não conseguiram fazer, o Garrido, o quarto sinal, eles falaram o seguinte: atentai, fica atento, estas são obras do dedo de Deus. Ou como diz a minha versão, isso é dedo de Deus. Isso aí não tem como fazer, isso é coisa que é de Deus. Mesmo eles entendendo, dizendo, declarando isso, eles continuaram com o coração duro. Eles continuaram com o coração duro. E muitos de nós estamos rodeados de pessoas assim. Olha, eu reconheço que foi Deus, mas eu continuo do mesmo jeito. Eu reconheço que foi Deus que falou comigo hoje em oração, que eu tinha que perdoar o meu pai, mas quando eu olho para ele eu não aceito. Aí continua o coração duro. Reconheço que Deus mandou eu perdoar a minha mãe, mas quando eu me deparo com ela, eu chorei na presença de Deus, Calum, foi algo maravilhoso, eu nunca senti a presença, mas na hora de chegar e pedir perdão, continua endurecendo o coração.
sabem que Deus está dando sinais, sabem que Deus está mostrando, está falando em canções, em pregações e testemunhos, mas mesmo assim decide permanecer no caminho da tragédia. Eu quero caminhar para o final dizendo para vocês algo fascinante. A Bíblia diz para nós que Faraó tinha Janes e Jambres, e Moisés tinha Arão do lado dele. Então nesse embate estavam esses dois, Faraó e Moisés. Faraó tinha Janes e Jambres e Moisés tinha Arão. A Bíblia diz para nós que o rei do Egito, o Faraó, ele governava sobre todo o Egito, e Moisés era o líder de todo o povo hebreu. Assim também como nós lemos na história, Faraó tinha duas pessoas que aconselhavam ele, e Moisés tinha Deus, a qual ele orava, a qual ele tinha intimidade, e ele tinha Arão do lado dele, que aconselhava também. A Bíblia também diz para nós que enquanto os dois vão entrar nesse embate, os conselheiros de Faraó eram dois feiticeiros, e o conselheiro, o amigo, era Arão, da pessoa de Moisés. A pergunta que eu faço para os irmãos é: quem que está do seu lado? Quem que está do seu lado? E aí, Carlos, quem que está do seu lado, Michele? Você tem Janes e Jambres do seu lado? Ou você tem pessoas como Arão que faz você quebrantar o coração? A Bíblia vai contar para mim de uma forma muito especial que Moisés esteve do lado dele um homem chamado Arão, que aconselhava, que estava junto, que orava. E você vai ver que na postura de Arão, Deus decide que toda a descendência dele seria descendência de sacerdote. O sacerdócio começa com Arão, porque são amigos que estão ali orando com você, caminhando com você, ungindo você, te impulsionando, te levando a quebrantar o coração. Mas quem Faraó tinha? Faraó tinha dois homens, dois feiticeiros, que diziam para ele: não, isso é balela, perde tempo com isso não. Assistir culto, ouvir canção, falar com Deus, orar, não tenho tempo com isso não, bobeira. Vem tantas pessoas aí que nem da igreja são milionários, tantos macumbeiros aí felizes de vida, tem carro, tem isso, tem pessoas que estão viajando, e você crente penando aí, misericórdia, que isso? Para de orar para esse Deus. Existem pessoas assim, irmãos, e é o que a Bíblia está dizendo para nós, é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Fique atento com Janes e com Jambres. Satanás é imitador, é falsificador das coisas de Deus. E a Bíblia diz para nós que graças a Deus, pessoas como Janes e Jambres, eles são desmascarados. Paulo vai dizer ainda para Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, verso 8, esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada, sua fé não é autêntica, contudo, verso 9, contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que na intimidade com Deus, Deus vai revelando a gente quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado. Graças a Deus que a intimidade com Deus nos mostra quem são as pessoas em tempos difíceis. Noemi, em tempo difícil, descobriu qual das noras eram realmente junto com elas. Em tempos difíceis, Deus vai revelando as coisas. E sabe, amados, Paulo está dizendo que naqueles dias, parece que é o dia de hoje, né? Pai, filhos que não respeitam pais, como diz o verso de número 3. Se a gente for olhar, pessoas que amam mais o dinheiro, amam mais a si mesmo do que ao próprio Deus, são inimigos de Deus. Parece que são os dias atuais. Porque se tem uma coisa que a Bíblia tem me ensinado, é que Satanás está rodeando desesperadamente, tentando destruir a nossa vida, endurecer o nosso coração. E a única maneira de nos blindarmos, a única maneira de entendermos quem está ao nosso redor, é através da intimidade com Deus. Oração, entrega, jejum,
intimidade com Deus. Eu, em nome de Jesus, digo para Deus diariamente: Senhor, cerca a minha vida com seus anjos e coloca sobre minha vida pessoas como Moisés teve, como Arão, não como a sua irmã, que estava, querendo tomar o lugar dele, mas como Arão, alguém que ora por mim, alguém que me apoia, alguém que me leva a ter um coração quebrantado, porque pessoas assim, ao seu lado, vão fazer com que você veja o agir de Deus na tua vida. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés viu os sinais acontecendo através de sua vida, pelo poder de Deus, enquanto Faraó foi só endurecendo o coração, a tal ponto que estavam cegos. E uma vez eu fiz uma pergunta, faço questão de repetir: quem aqui ousa ser inimigo da cruz? Quem aqui ousa ser inimigo de Deus? E Paulo vai dizer que existem, e na minha cabeça isso não entra. Mas quando você olha o coração do homem, a qual a Bíblia nos ensina que devemos guardar o coração, guarda ele, aí você entende porque algumas pessoas são inimigos de Deus, porque o coração endureceu como de Faraó, porque do lado tinha dois homens, Janes e Jambres, ali dizendo para Faraó: isso aí não é nada não, continua com o coração duro, continua negando o que Deus quer, a vontade de Deus, continua fazendo isso, que nós vamos prevalecer sobre o Deus dos Hebreus. Quem anda ao nosso lado? Quem anda ao nosso lado? Se coloca de pé junto comigo. Quem anda ao seu lado? Quem anda ao seu lado? Fala assim para a pessoa ao seu lado: cuidado com Janes e Jambres. Cuidado aí, Maria. Cuidado aí, hein, Belo, misericórdia. Cuidado, Carlão. Cuidado, irmã, porque são pessoas que estão ali ao lado. Sabe qual a coisa mais terrível do texto? É que a Bíblia conta para nós que Janes e Jambres ficaram com o Faraó no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, mas chegou um determinado momento que eles não tiveram nem força mais de estar presente diante da presença de Moisés. Em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é que Deus nos encha tanto da tua unção, do teu poder, tanto do Espírito Santo, que Janes e Jambres não tenham mais força de encarar você, de olhar para você, de estar na mesma presença que você, no mesmo espaço. Sabe por quê? Porque a unção do Senhor está sobre a tua vida. E quando a presença de Deus está sobre nós, não tem demônio que aguente ficar perto de nós. Sai correndo desesperado. Por quê? Porque a Carlão tem uma unção diferente, porque a irmã tem uma oração poderosa. É isso. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós estamos orando, dizendo para Ti, Pai, nós precisamos de mais intimidade. Nos coloque, Senhor, esse desejo louco, como Davi tinha, de estar na Tua presença, clamando, orando. Coloque sobre nós, Senhor, essa intimidade em que o nosso corpo, a nossa alma tenha sede de Ti diariamente. É orar, é ler a Bíblia, é fazer um jejum, fazer algo novo para Ti, Senhor. Nos coloque nessa disposição para que possamos ter intimidade, ter excelentes conselhos, que é a Tua palavra para nós, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Que possamos nos debruçar sobre ela, em nome de nos debruçar sobre elas. E Pai, coloca sobre nossas vidas pessoas como Arão, amigos e amigas, parentes, Senhor, como Arão, que oram, que intercedem por nós, que se colocam na peleja, que está ali nos incentivando, nos impulsionando, nos levando para o caminho correto. Senhor, coloque pessoas assim na nossa vida, Pai. Nós queremos ser cheios de pessoas que estão ali dizendo: olha, continua, Michele, continua, Maria, continua orando, Belo, não deixa de orar, continua perseverando. Há momentos difíceis, Garrido, mas Deus é contigo. Clama ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por pessoas assim, e cremos, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos isso com toda a autoridade, que quanto mais buscamos ao Senhor, mais Janes e Jambres vão se distanciando de nós, porque a luz da Tua glória sobre nossas vidas afastam todo o espírito maligno ao nosso redor. Que quando nós estamos na Sua presença, os anjos caminham conosco, Senhor, e nós cremos com toda a nossa fé, que a Tua palavra é fiel, e ali o Senhor diz que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua direita, e nós não seremos atingidos, Senhor, porque a Tua palavra está conosco. E cremos, Senhor, em nome de Jesus, que Janes e Jambres estão longe da nossa casa,
nós expulsamos e declaramos em nome de Jesus que na nossa casa existem homens e mulheres como Arão, que o Senhor coloque anjos sobre nossas casas, e todas as setas do maligno, todas as palavras de feitiçaria, tudo que é contrário, caia por terra em nome de Jesus, que eles não têm autoridade, não têm poder sobre os nossos, Senhor, e cremos na Tua palavra e dizemos com toda autoridade, na nossa casa nós temos Arão, Senhor, que a nossa esposa seja como Arão, que o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, que nos impulsione, e dizemos com toda a nossa certeza que temos em Cristo Jesus, que Janes e Jambres não falarão mais aos nossos ouvidos, porque estaremos com o coração blindado, Senhor, e se necessário for, nós iremos correr, porque nós sabemos que existe uma coroa esperando por nós, e assim como Paulo vai dizer a Timóteo, apeguem-se, se agarre, se debruce na certeza da vida que teremos em Cristo Jesus na glória. Então, Senhor, declaramos em nome de Jesus, que nós somos Teus, que na nossa intimidade com o Senhor, Teu Espírito vai fluir de uma tal maneira, Senhor, oh aleluia Deus, de uma tal maneira que nenhum mal procederá sobre nós. Declaramos e cremos em nome de Jesus, assim oramos e dizemos amém, amém.